Vamos falar de coisa boa, mas infelizmente coisa triste. Como todo mundo sabe, morreu nessa semana, né, a Rainha Elizabeth II, né, a rainha do Reino Unido. Vamos falar sobre isso, discorrer um pouco sobre esse assunto. Antes, não se esquece já de curtir, comentar, compartilhar, fazer aquilo que é necessário para nos ajudar. Eu sou Gabriel Naka, seu conselheiro, e você está no Guarda Costeiro, o primeiro canal de aconselhamento direto. Mergulhador saindo! 30 pra frente à direita. Não me deixe aqui! Nós já chegamos ao local. Calma, amigo, tô com você! Como eu disse, vocês já sabem, né? Notícia no mundo inteiro, morreu a Rainha Elizabeth, acho que por volta de uns 90 e poucos anos, 92, 93, eu não lembro, não sei. Ela que inclusive já mencionou sobre Cristo, sobre crer nas Escrituras. Ela já recebeu no seu palácio um dos maiores evangelistas que o mundo já teve, que foi o próprio Billy Graham. E ela partilhava de princípios e valores bíblicos, do conceito familiar. Era uma pessoa que, pelo menos pelo que eu li por cima, uma pessoa conservadora, realmente uma mulher que entendia os princípios, os valores, não só bíblicos, mas também de uma rainha, de se portar, de não se envolver em polêmica, de ser justa, de não criar um ambiente ditador, né, um ambiente opressor, pelo menos pelo que eu li por cima. Obviamente, nunca estive no Reino Unido, nunca fui governado por uma rainha, enfim. Mas eu queria chamar a atenção na diferença de cultura, porque eu vi, inclusive cristãos falando, ai, morreu a minha rainha. Ai, a Rainha Elizabeth, ai, não sei quem, e nunca conheceu ela, nunca foi governado por uma rainha, sabe? Esse tipo de emoção que mexeu com os brasileiros, mexeu com, inclusive, cristãos, e eu fiquei meio assim, falei, ué, gente, o que tá acontecendo? Mas antes eu quero deixar claro, eu não sou a verdade é Cristo, eu sou conselheiro, eu apenas direciono as pessoas para o melhor caminho, de acordo com as Escrituras, de acordo com a ministração do Espírito Santo na minha vida e com a experiência que eu tenho. Nada substitui a sua leitura bíblica diária, a sua oração diária, a sua intimidade com Deus, combinado? Mas voltando aqui, eu vi algumas características da cultura lá, sabe? Algumas situações que pra nós, né, pelo menos pra mim, pareceu assim um exagero gigantesco. É óbvio que é a rainha, é a cultura lá, a monarquia e tudo mais. É assim, eu não tô entrando nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de mostrar que você é tão importante quanto uma rainha aos olhos de Deus, que a rainha não é mais importante que você como um ser humano em relação a Deus. Obviamente, por ela ter nascido num berço específico, real, porque havia monarquia, isso dá a ela um certo prestígio. Mas assim, ao ponto de ficar se doendo porque morreu a rainha e não sei o que, fazer as doideiras que o pessoal lá faz, né? Não sei se você sabe, mas estão viajando com o cadáver dela. O caixão dela, existe uma camada de chumbo para que o corpo não pereça, não apodreça dentro de um ano. Enfim, inclusive levaram um doce favorito para ela no caixão, sabe? É uns negócios que você olha assim e você fala, gente, ela tá morta, ela não tá mais na terra, ela já foi direcionada ou pro inferno ou pro céu, dependendo do posicionamento que ela teve aqui na Terra de acordo com Cristo, se ela aceitou Cristo ou não. E eu vi muita gente aqui no Brasil se doendo com a morte dela, porque a rainha e não sei o que, e cristãos ainda falando isso. Eu falo, gente, mas que rainha? Vocês é doido? Vocês é biruleibe? Primeiro, se você é cristão, nós não temos rainha, nós temos um rei. O único rei, que é Jesus Cristo. O resto, pessoal, é gente do mesmo balaio que nós, pecadores que nasceram corruptos desde a sua natureza por conta do pecado original que aconteceu no Éden. Eu não tô querendo desvalorizar a importância da rainha, da monarquia ou da história, da trajetória dela aqui na Terra, como pessoa, como um ser humano. Não é isso, não me leva a mal. Eu só tô tentando fazer você perceber que essa hipervalorização em cima de um ser humano é sem sentido nenhum, uma vez que nós somos cristãos e nós sabemos quem é o nosso rei, que todos somos pecadores e todos precisamos de Cristo. É óbvio que quando morre uma celebridade, que no caso dela não é nem mais uma questão de celebridade, né? É uma questão de realeza, né? Ela é uma rainha. É óbvio que isso gera um certo, nossa, morreu uma pessoa relevante no mundo, né? Morreu uma pessoa assim com muita exposição, uma pessoa que de repente uma atitude, um movimento influencia várias outras. É óbvio que isso deixa a gente meio assim, nossa, o que aconteceu? Às vezes até um certo nível de preocupação, até um certo nível de até tristeza, eu vou entrar nesse mérito. Mas assim, a hipervalorização disso, eu acho isso muito complicado, principalmente se você é cristão e principalmente se é do Brasil, que não tem nada a ver com uma rainha que nunca fez nada pela sua vida, que nunca mexeu em alguma coisa que influenciasse, sabe? São coisas assim que a gente precisa ter um certo crivo e um certo nível de maturidade para não se deixar levar pelas emoções e pela massa. Eu tenho certeza que se ela de fato era uma cristã, ela não ia
querer essa idolatria que acontece por parte do povo dela e que está acontecendo com algumas outras pessoas, porque isso é idolatria. Morreu uma pessoa que tinha um cargo de rainha, que ela nasceu dentro de uma família específica, mas tão pecadora quanto eu e você, tão podre como um ser humano quanto eu e você, porque ela também carregava dentro dela pecados e que precisava tanto de Cristo quanto eu e você, entende? Então, mais uma vez, esse vídeo não é para criticar a rainha, não é para desvalorizar a rainha, jamais. Inclusive, eu acho que ela foi uma mulher incrível dentro do que ela podia ser, né? Obviamente, guardadas as devidas proporções, guardada a situação da cultura dela, guardado provavelmente sobre o conhecimento que ela tinha em relação ao evangelho e tudo mais. Eu acho que ela foi uma pessoa que contribuiu sim com o meio dela, contribuiu sim, inclusive, para um cenário político mundial. Creio eu que ela era uma pessoa conservadora por conta de comportamentos e atitudes. Óbvio que me preocupa também quem assume o trono, se também vai ser uma pessoa conservadora ou não, porque se não for uma pessoa conservadora, se for uma pessoa progressista, isso vai influenciar sim também em relação à nação e em relação ao mundo dentro de um panorama geral. Porque se todos os líderes começarem a ser progressistas, o que vai acontecer? Um governo do anticristo, não tem como. Nós, a igreja, nós somos a resistência, então ter líderes que participam da fé cristã, isso é um empecilho para que o pior não venha acontecer, que no final, na verdade, é o melhor a acontecer, que é a volta de Cristo, né? Então, resumindo, eu não estou fazendo um demérito pela situação, né? Pela pessoa, a rainha. Eu estou fazendo só uma análise pelo que eu estou vendo dessa hiper-idolatria que está acontecendo com as mídias, sabe? Principalmente no Brasil, que não faz sentido nenhum. Então, resumindo, meu irmão e minha irmã, morreu uma pessoa que obviamente teve a sua notoriedade a nível mundial, por conta do título dela de ser rainha, né? Não sei nem se Elizabeth era o nome dela, se Elizabeth na verdade era um título igual César, né? César em Roma não é nome, é título, é posição. Então, morreu essa pessoa, uma pessoa que aparentemente era uma pessoa conservadora, uma pessoa do bem, uma pessoa que promoveu um governo justo dentro da nação dela, promoveu um ambiente bacana, inclusive recebia Billy Graham, que era um cristão, dando a entender que ela também era. E ela morreu, infelizmente. Obviamente, quando morre uma pessoa com tamanha expressão, né, e principalmente uma pessoa que carregava muito conhecimento, afinal de contas ela viveu bastante, o mundo empobrece em relação à humanidade porque os tesouros estão nos idosos, né? São eles que carregam a experiência, são eles que carregam, obviamente, muito mais sabedoria em relação a nós jovens. Mas não passa disso, tá? Então, essa hiper-idolatria, esse hiper-sentimento de perda, gente, pelo amor de Deus, nós somos cristãos e nós somos brasileiros, não faz sentido nenhum. Simplesmente é essa reflexão que eu quero deixar para você vigiar, para você não entrar dentro de um contexto de uma manipulação de massa, de ideologias da massa, de pensamentos coletivos que não fazem sentido para nós, amém? Então é isso, pessoal, esse vídeo só foi uma reflexão sobre esse contexto, né, do que aconteceu. Espero ter contribuído com a sua vida, espero de alguma forma ter elevado seu nível de consciência também. Se você quiser ser aconselhado diretamente por mim, é só entrar nesse Instagram aqui, Gabriel Nakanov, que eu te aconselho por lá. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo nesse canal.